Em apenas 14 dias, todas as casas da Rua do Carvalho foram vendidas. Uma a uma, placas amarelas de vendido apareceram ao longo da rua tranquila, enquanto caminhões de mudança levavam décadas de memórias familiares. A cidade inteira celebrou a promessa de um resort de luxo de 4,8 mil milhões de euros, que todos acreditavam que mudaria o seu futuro para sempre. Apenas uma casa de madeira envelhecida permaneceu. A sua dona não era uma empresária rica, nem uma construtora obstinada. Era Graça Vieira, uma motorista de autocarro escolar, de 44 anos, que criava o seu filho adolescente enquanto cuidava do pai, cujas memórias desvaneciam-se um pouco mais a cada dia. As pessoas chamavam-lhe egoísta. A notícia local chamava-lhe o obstáculo ao progresso. Então, o bilionário Vitor Dantas, o homem que Wall Street secretamente apelidou de chefe da máfia, entrou no seu quintal. Ele não ofereceu mais dinheiro. Não a ameaçou. Em vez disso, após notar uma pedra gasta sob um carvalho antigo, ordenou silenciosamente aos seus executivos que redesenhassem todo o projeto. Ninguém compreendeu como uma pedra esquecida poderia valer mais do que milhares de milhões de euros, até que a verdade, enterrada sob a Casa de Graça, forçou toda uma cidade a questionar tudo o que pensava saber. Quando o primeiro sinal tocava para a escola todas as manhãs, Graça Vieira já tinha percorrido quase 40 quilômetros pelas estradas sinuosas da montanha nos arredores de Vilar de Flores, uma pequena vila no coração de Portugal. Durante 18 anos, ela fora o rosto familiar por detrás do autocarro escolar número 12. Cada criança conhecia o seu nome. Cada pai confiava nela. Todas as tardes, esperava até que o último aluno tivesse entrado em segurança em casa antes de arrancar. Não era um trabalho extraordinário, mas para Graça, importava. Depois do seu turno, voltava para casa, para a mesma casa modesta de cedro que pertencia à sua família há 3 gerações. A pintura branca, há muito que se desvanecera. A varanda inclinava-se ligeiramente para um lado. O baloiço de madeira pendurado sob o velho carvalho rangia sempre que o vento da tarde descia das montanhas. Para os estranhos, parecia a propriedade mais antiga e menos valiosa restante na Rua do Carvalho. Para Graça, era o único lugar que alguma vez se sentira verdadeiramente como lar. Lá dentro, a vida seguia outra rotina. O seu filho de 16 anos, Tiago, geralmente tinha os trabalhos de casa espalhados pela mesa da cozinha, enquanto tentava ignorar os constantes relatos de notícias sobre o futuro da vila. No andar de cima, o Sr. Walter Vieira passava a maior parte das tardes perdido entre fragmentos de memória. Alguns dias, ele acreditava que Graça ainda tinha 10 anos. Outros dias, perguntava por que é que a sua falecida esposa não tinha voltado para a casa do trabalho. A doença de Alzheimer roubara quase tudo, exceto um hábito peculiar. Quase todas as noites, o Sr. Walter parava perto da porta da cave. Olhava fixamente para o velho chão de madeira por vários segundos silenciosos, antes de sussurrar a mesma frase: "Não te esqueças do que está a dormir debaixo da casa." Na primeira vez que ele disse isso, Graça pensou que ele estava a sonhar. Na 20ª vez, assumiu que era mais um sintoma da doença. Na 100ª, ela mal notava mais. Os médicos muitas vezes explicavam que os pacientes com Alzheimer repetiam pensamentos familiares porque memórias danificadas ficavam presas em loops infinitos. Graça aceitou essa explicação. Ela não tinha razão para não o fazer. A vida já era complicada o suficiente. Então, a Dantas Holdings chegou. O anúncio espalhou-se por Vilar de Flores mais rápido do que um incêndio de verão. Um resort de montanha de luxo, lagos privados, hotéis boutique, centros de conferências, um campo de golfe de campeonato, quase 6.000 empregos permanentes, restaurantes, instalações médicas, programas de bolsas de estudo. Para uma vila cuja geração mais jovem passara anos a emigrar para Lisboa ou Porto, em busca de melhores oportunidades, soava quase milagroso. Em poucos dias, representantes da Dantas Holdings começaram a bater a todas as portas. As ofertas eram generosas, muito acima do valor de mercado. Muitas famílias aceitaram antes de terminarem a conversa. Algumas choraram de felicidade depois de assinarem.
Outras imediatamente começaram a procurar casas maiores nos concelhos vizinhos. Cada venda era celebrada nas redes sociais. Cada fecho de negócio tornava-se uma nova manchete, provando que o futuro de Vilar de Flores finalmente chegara. Então, as vendas pararam. Um endereço permanecia destacado a vermelho em todos os mapas de aquisição dentro da sede temporária da empresa. Rua do Carvalho, 112. Graça Vieira. Oferta recusada. Oferta recusada novamente. Oferta final recusada. Daniel Cruz, o executivo que supervisionava as aquisições, não conseguia entender. Ele aumentou o valor. Graça recusou educadamente. Ele acrescentou assistência à realocação. Ela sorriu e recusou novamente. Ele até ofereceu segurança financeira vitalícia para sua família. Graça agradeceu-lhe pela sua gentileza, antes de dizer silenciosamente as mesmas palavras que repetia desde o início. Eu não vendo. Daniel eventualmente parou de perguntar por quê. Ele simplesmente marcou a propriedade como um obstáculo legal. A vila, no entanto, criou a sua própria explicação. Pessoas que antes acenavam a Graça durante o café da manhã, agora desviavam o olhar. Vizinhos baixavam a voz quando ela passava. Alguém postou online que ela estava a tentar extorquir milhões aos promotores. Outro alegou que ela planeava secretamente processar a empresa. Um radialista local chamou-lhe a mulher que mantinha uma comunidade inteira refém. A frase espalhou-se rapidamente. Em 48 horas, todos pareciam acreditar nela. Numa tarde, Graça entrou no supermercado do Sr. Miller para comprar leite e medicação para o seu pai. As conversas pararam, um idoso abanou a cabeça. Uma mulher sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Há gente que prefere proteger madeira podre do que a sua própria vila. Graça não respondeu. Pagou as suas compras e saiu. Tinha aprendido anos antes que o silêncio muitas vezes sobrevivia mais tempo do que os argumentos. Naquela noite, o presidente da Câmara, Tomé Calado, bateu à sua porta. Ao contrário dos repórteres, ele tirou o chapéu antes de falar. Vim como vizinho, disse ele gentilmente. Todos sabemos que tiveste uma vida difícil. Ele olhou para a cadeira de rodas do Sr. Walter, junto à janela da sala. E todos respeitamos o que fizeste pelo teu pai. Graça apreciou a gentileza até a frase seguinte. Mas talvez seja hora de pensares no bem maior. Ele explicou que o resort transformaria Vilar de Flores para sempre. As crianças teriam melhores escolas. As famílias teriam melhores hospitais. Pequenos negócios prosperariam. Uma casa velha, disse ele, não deveria ficar no caminho de milhares de futuros. Graça ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela convidou-o para a varanda. Juntos, olharam para a Rua do Carvalho, onde caminhões de mudança estavam estacionados em quase todas as casas. Finalmente, ela falou. Se eu acreditasse que o dinheiro era a coisa mais valiosa que esta casa podia dar à minha família, fez uma pausa, tinha assinado a primeira oferta. O presidente da Câmara procurou o seu rosto, esperando que ela explicasse mais. Ela não o fez. Depois de ele sair, Graça permaneceu na varanda até ao pôr do sol. Atrás dela, o Sr. Walter aproximou-se lentamente da porta da cave mais uma vez. Os seus olhos turvos pousaram no chão de madeira gasto. Os seus dedos trêmulos apontaram para baixo. Então, com clareza surpreendente, sussurrou palavras que enviaram um arrepio desconhecido à Graça. Eles cobriram a porta. Ele franziu o sobrolho, como se lutasse através de décadas de memórias esquecidas. Prometeram que voltariam. A sua respiração tornou-se mais pesada. A caixa. Seguiu-se um longo silêncio. Então, ele olhou diretamente para Graça, algo que não fazia há semanas. Não os deixes deitar cimento em cima dela. Graça ficou congelada. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, a confusão voltou ao seu rosto. Ele sorriu fracamente, perguntou se o jantar estava pronto e dirigiu-se para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Tarde da noite, incapaz de dormir, Graça levou uma lanterna para a cave. O lugar cheirava a madeira velha e terra úmida. A maior parte do chão estava escondida sob prateleiras, caixas de arrumação e décadas de ferramentas esquecidas. Enquanto arrastava um armário enferrujado que não era movido há anos, a sua lanterna varreu as tábuas do chão. Perto do canto mais distante, notou um contorno estreito na madeira, perfeitamente retangular,
quase invisível sob camadas de poeira, como se alguém, anos atrás, tivesse deliberadamente escondido uma porta. Graça ajoelhou-se ao lado do contorno no chão da cave, passando as pontas dos dedos pela fina costura escondida sob décadas de poeira. Não era imaginação. Alguém tinha encaixado cuidadosamente as tábuas de madeira de forma tão perfeita que se fundiam com o resto do chão. Quem quer que o tivesse construído nunca tencionou que fosse encontrado novamente. Na manhã seguinte, depois de deixar o último grupo de alunos do ensino básico, Graça parou na loja de ferragens em vez de ir para casa. Comprou um pé de cabra, uma lanterna potente e um par de luvas de trabalho. Disse a si mesma que estava apenas a satisfazer a sua curiosidade. Nada mais. De volta à casa, Tiago ajudou a mover as prateleiras de arrumação restantes, enquanto o Sr. Walter dormia lá em cima. Durante quase uma hora, mãe e filho trabalharam em silêncio. Finalmente, o pé de cabra deslizou sob a borda de uma tábua envelhecida. A madeira resistiu. Depois ouviu-se um estalo surdo. Um sopro de ar fresco escapou de baixo, trazendo o cheiro inconfundível de terra úmida e madeira antiga. Tiago olhou para a mãe. "Tens a certeza que queres fazer isto?" Graça acenou, embora não estivesse tão confiante quanto parecia. Juntos, levantaram a pesada escotilha de madeira. Por baixo, uma estreita escada de pedra desaparecia na escuridão. "Não devia haver uma cave debaixo da cave", sussurrou Tiago. Nenhum deles riu. Graça acendeu a lanterna e desceu lentamente. Cada passo ecoava suavemente no espaço confinado. As paredes eram feitas de pedra bruta em vez de betão, sugerindo que a câmara existia muito antes da casa atual ter sido renovada. No fundo, havia uma sala não maior do que um barracão de jardim. Poeira cobria tudo. Velhas prateleiras de madeira alinhavam uma parede. Uma lanterna a óleo enferrujada ainda pendia de um gancho. Num canto, estava um baú de cedro envolto em lona desbotada. Era o único objeto intocado pela umidade. Graça escovou cuidadosamente a poeira. Gravadas na tampa estavam duas iniciais: A.W. Arthur Vieira, o seu avô, o homem que ela nunca conheceu. Com mãos trêmulas, abriu o baú. Lá dentro, repousavam 3 objetos cuidadosamente preservados: um diário encadernado em couro, um mapa enrolado atado com uma fita azul e uma chave de latão ornamentada, diferente de tudo o que ela já tinha visto. Nenhum ouro, nenhuma joia, nenhum tesouro escondido, apenas papel. Graça quase sorriu. "Então, é isto que o avô escondeu." Tiago pegou no mapa enquanto Graça abria o diário. As primeiras páginas continham entradas comuns: relatos meteorológicos, colheitas, reuniões da vila. Então, a caligrafia mudou. As palavras tornaram-se apressadas, irregulares, como se escritas em circunstâncias extraordinárias. Uma frase chamou-lhe imediatamente a atenção: "Se alguém encontrar isto, lembre-se que a verdade pertence à vila, não aos homens que reescreveram a sua história." Graça leu a linha 2 vezes. Olhou para Tiago. Nenhum deles entendia o que aquilo significava. Entretanto, a menos de 3 quilômetros de distância, a tensão aumentava dentro da sede temporária da Dantas Holdings. Grandes ecrãs digitais mostravam cronogramas de construção, modelos de engenharia e projeções financeiras. Cada atraso custava dinheiro. Cada hora sem demolição adiava a data de abertura. Daniel Cruz entrou na sala de conferências executivas, trazendo relatórios de aquisição atualizados. "Está tudo pronto", anunciou. "Garantimos todas as parcelas, exceto a propriedade dos Vieira." A sala permaneceu em silêncio. No fundo da mesa, sentava-se Vitor Dantas. Ele passara a manhã a rever levantamentos geológicos, registros históricos de terras, transferências de propriedade que remontavam a quase 80 anos. Algo não encaixava. O marco de levantamento sob o velho carvalho correspondia a símbolos que ele se lembrava de ter visto quando menino nos diários do seu pai. Não idêntico, mas perto o suficiente para o deixar desconfortável. Ele fechou o dossiê. "Nenhuma equipa de escavação entra na Rua do Carvalho." Daniel piscou os olhos. "Desculpe, senhor. Não demolição, mas os investidores aprovaram a escavação a partir de segunda-feira."
Vitor cruzou as mãos. Mudei o cronograma. Um executivo inclinou-se. Com base em quê? Vitor respondeu sem levantar a voz. Uma inconsistência. A sala trocou olhares de perplexidade. Daniel não conseguia esconder a sua frustração. Com todo o respeito, senhor, estamos a falar de um desenvolvimento de 4,8 mil milhões de euros. Estamos também a falar de uma decisão com a qual viveremos muito depois de os lucros serem esquecidos. Ninguém mais falou. Eles trabalhavam com Vitor há tempo suficiente para reconhecerem que a conversa terminara. Fora da sala de conferências, no entanto, outra reunião começou rapidamente. Os parceiros de investimento não estavam satisfeitos. Cada dia adiado significava custos adicionais, aluguer de equipamentos, multas contratuais, pagamentos de juros, milhões de euros a desaparecer antes mesmo da construção começar. Rumores espalharam-se pela empresa quase imediatamente. Alguns acreditavam que Vitor descobrira um problema ambiental. Outros sussurravam que Graça Vieira encontrara uma brecha legal. Ninguém imaginava que a verdade envolvia um pedaço esquecido da história local. Naquela noite, Eleanor Reis, repórter do Vilar de Flores Crônica, estacionou em frente à casa de Graça. Esperava outra discussão, outra recusa. Em vez disso, encontrou Graça sentada calmamente na varanda, enquanto o Sr. Walter observava o pôr do sol ao seu lado. "Posso fazer uma pergunta?" disse Eleanor. Graça acenou. "Se eles dobrassem a oferta amanhã, venderia finalmente?" Graça olhou para a Rua do Carvalho. Todas as casas vizinhas estavam agora vazias, cortinas desaparecidas, caixas de correio removidas. A rua tornara-se estranhamente silenciosa. Ela respondeu com total honestidade. "Sinceramente, não sei. Já não se tratava do dinheiro. Era a sensação crescente dentro dela de que o seu pai estava a tentar proteger algo muito mais importante do que um edifício." Tarde da noite, depois de o Sr. Walter adormecer, Graça voltou sozinha à câmara escondida. Continuou a ler o diário de Arthur Vieira desde o início. Várias páginas tinham ficado demasiado desbotadas para ler. Outras descreviam a vida comum em Vilar de Flores no início dos anos 60. Então, a meio do diário, encontrou várias páginas que tinham sido deliberadamente arrancadas, não danificadas pelo tempo, removidas cuidadosamente. Alguém queria que aquelas páginas desaparecessem. A próxima entrada sobrevivente foi escrita várias semanas depois. A caligrafia tremia na página. "Se estás a ler isto, então eles falharam em apagar tudo. O mapa levar-te-á ao lugar que eles não conseguiram destruir. Mas antes de o seguires, deves entender por que é que a vila concordou em esquecer." Graça desenrolou lentamente o velho mapa. Não era um mapa de Portugal. Era um levantamento detalhado desenhado à mão da própria Rua do Carvalho. Perto do centro, alguém tinha circulado um local a tinta vermelha. Não a casa, não o Carvalho, mas um ponto sob a futura entrada do resort de luxo. E ao lado desse círculo, Arthur tinha escrito apenas 4 palavras arrepiantes. "É aqui que aconteceu." Graça mal dormiu essa noite. O diário de Arthur Vieira permaneceu aberto na mesa da cozinha, enquanto o mapa desenhado à mão repousava ao lado dele. Ela traçou o círculo vermelho desbotado repetidamente, tentando entender por que é que o seu avô tinha marcado um local que já não existia. De acordo com os planos de construção modernos, o círculo agora ficava sob a entrada principal do futuro resort de luxo da Dantas Holdings. Se Arthur estivesse a dizer a verdade, milhões de toneladas de betão iriam em breve enterrar para sempre qualquer história que restasse. Na manhã seguinte, Graça ligou para a Sociedade Histórica de Vilar de Flores. Nenhuma resposta. Tentou os arquivos do conselho. A recepcionista explicou educadamente que muitos registros municipais dos anos 60 se tinham perdido após uma inundação no tribunal décadas antes. Parecia azar, mas Graça começava a perguntar-se se realmente tinha sido um acidente. Eleanor Reis, a repórter local, chegou pouco antes do meio-dia, após receber uma curta mensagem de Graça. "Encontrei algo", disse Graça calmamente. 1 hora depois, as duas mulheres estavam rodeadas por documentos amarelos, mapas e o diário de Arthur. "Isto não é o diário de alguém a esconder um tesouro", murmurou Eleanor, ajustando os óculos enquanto estudava a caligrafia. "É o diário de alguém a tentar preservar provas." Graça acenou. "Provas de quê?"
Nenhuma das mulheres sabia, mas Eleanor reconheceu um detalhe. As marcas de levantamento no mapa de Arthur assemelhavam-se a símbolos usados antes da existência de mapas modernos do Conselho. Se conseguirmos encontrar o levantamento original da Terra, disse ela, talvez entendamos o que o teu avô estava a tentar proteger. Do outro lado da vila, Vitor Dantas procurava suas próprias respostas. Em vez de assistir a outra reunião de investidores, ele dirigiu-se sozinho ao tribunal do Conselho. A maioria das pessoas esperava que bilionários enviassem advogados. Vitor preferia ler ele próprio os registros originais. Uma idosa funcionária do tribunal levou-o para uma sala de arrumação onde antigos registros encadernados em couro enchiam prateleiras envelhecidas. Provavelmente não encontrará muito, desculpou-se. Metade dos nossos registros desapareceu há anos. Vitor simplesmente sorriu. Às vezes, o que está em falta conta uma história maior do que o que sobra. Durante quase 3 horas, ele comparou limites de propriedade, levantamentos ferroviários, mapas de seguros e notas de engenharia manuscritas. Finalmente, um documento quebradiço chamou-lhe a atenção. Datado de outubro de 1964. A página continha um pedido para redesenhar a Rua do Carvalho após um incidente de segurança pública. A parte estranha não era o pedido, era o que se seguia. Todas as descrições do incidente tinham sido riscadas, não desbotadas, não danificadas, intencionalmente cobertas com tinta preta grossa do governo. Alguém queria que as gerações futuras soubessem que um evento tinha acontecido, mas nunca descobrir o que. Vitor fotografou silenciosamente a página antes de sair. Ao pôr do sol, tanto Graça como Vitor tinham chegado independentemente à mesma conclusão. Alguém tinha apagado a história. A questão era, por quê? Naquela noite, Graça visitou o lar de idosos Evergreen, depois de Eleanor ter sugerido falar com os residentes mais antigos de Vilar de Flores. A maioria não se lembrava de nada em vulgar. Alguns nem se lembravam da Rua do Carvalho. Então, conheceram Margaret Ellis, de 91 anos. Ela olhou para a fotografia de Arthur por quase 1 minuto. Eu conhecia-o, sussurrou. Ele não era famoso. Nunca quis ser. Graça inclinou-se. O que aconteceu? Margaret franziu o sobrolho, vasculhando memórias enterradas sob 6 décadas. Havia crianças. Ela fechou os olhos. Um autocarro escolar. A sua respiração tornou-se irregular. Lembro-me de fumo. Então, silêncio. Ela abanou a cabeça. O resto desapareceu. Embora incompleto, foi a primeira vez que alguém ligou Arthur Vieira a um evento histórico real. Lá fora, Eleanor parecia excitada e frustrada. É como se todos se lembrassem de pedaços do mesmo pesadelo. Graça olhou para as montanhas que brilhavam sob o sol da noite. E se for exatamente isso que aconteceu? Entretanto, a pressão dentro da Dantas Holdings tornava-se insuportável. O conselho exigiu uma reunião de emergência. Daniel Cruz projetou gráficos financeiros na parede da sala de conferências. Cada dia adicional custa-nos quase 1,3 milhão de euros. Vários investidores desafiaram abertamente Vitor. Ou começamos a construção esta semana, ou substituímos a liderança do projeto. Ninguém falava assim com Vitor. No entanto, ele permaneceu perfeitamente calmo. Caminhou até a janela com vista para a Rua do Carvalho. Digam-me algo. A sala ficou em silêncio. Se a escavação começar amanhã e daqui a 6 meses descobrirmos que esta terra nunca devia ter sido perturbada, quanto custaria esse erro? Um investidor riu. A história hipotética não preocupa os acionistas. Vitor virou-se lentamente para ele. Não. Preocupa a consciência. A reunião terminou sem votação. Ninguém notou que Vitor já tinha tomado a sua decisão. Naquela noite, ele dirigiu de volta para a casa de Graça. Sem comboio de segurança, sem advogados, sem câmaras. Graça ficou surpreendida ao encontrá-lo sozinho sob o velho carvalho. Por alguns momentos, nenhum deles falou. Finalmente, Vitor tirou algo do bolso do casaco. Em vez de um contrato, tirou uma antiga fotografia a preto e branco. Mostrava um grupo de crianças ao lado de um autocarro escolar, algures no início dos anos 60. Ao fundo, estava o mesmo carvalho, a mesma encosta, a mesma propriedade. O meu pai guardou esta fotografia até ao dia em que morreu, disse Vitor calmamente. Ele nunca explicou por quê.
Graça estudou a fotografia. Perto da borda da imagem, estava um bombeiro voluntário de ombros largos, vestindo um casaco pesado. O seu rosto estava parcialmente escondido, mas bordado no uniforme estava um nome, Vieira. Graça sentiu o seu coração acelerar. O meu avô? Vitor acenou. Acredito que sim. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais uma palavra, o Sr. Walter abriu lentamente a porta da frente. Ele olhou para a velha fotografia do outro lado da varanda. Pela primeira vez em anos, a confusão desapareceu dos seus olhos. A sua voz tornou-se firme, quase jovem novamente. Eles nunca lhe agradeceram. Graça e Vitor olharam para ele em silêncio atordoado. Walter deu um passo em direção ao carvalho, apontando para além do bairro vazio onde a construção deveria começar. Eles culparam a explosão, mas o teu avô salvou todas as crianças antes da ponte desabar. A sua respiração tornou-se mais pesada. Eles enterraram a história porque pessoas poderosas teriam perdido tudo. Um momento depois, a clareza desapareceu. Walter olhou para Graça com confusão, incapaz de reconhecer nenhum deles. Ele perguntou calmamente a Graça se a sua mulher tinha feito o almoço hoje, e depois dirigiu-se para dentro, como se nada tivesse acontecido. Nem Graça nem Vitor se moveram. A noite tornara-se completamente silenciosa. Vitor olhou mais uma vez para a fotografia de Arthur, antes de falar quase para si mesmo. Se a memória do Walter voltou por apenas 30 segundos, então alguém passou 60 anos a garantir que o resto desta vila se esquecesse. Ela desdobrou novamente o mapa de Arthur. Pela primeira vez, notou uma segunda marca escondida sob a dobra. Não apontava para o local do resort. Apontava para uma ponte de pedra abandonada a menos de meio quilômetro de distância. Ao lado dela, Arthur tinha escrito uma última frase em tinta desbotada. A verdade não começou onde enterraram os registros. Começou onde as crianças sobreviveram. A ponte de pedra abandonada ficava escondida atrás de um bosque de pinheiros altos, a menos de meio quilômetro da Rua do Carvalho. A maioria das pessoas em Vilar de Flores esquecera-se que ela existia. O concelho construíra uma ponte mais nova décadas antes, deixando a estrutura original entregue às ervas daninhas, musgo e tempo. Pouco depois do nascer do sol, Graça, Vitor, Tiago e Eleanor Reis percorreram o estreito trilho que levava até lá. Walter insistira em vir. Embora sua memória desvanecesse de hora em hora, ele recusava-se a ficar para trás. Eu sei o caminho, continuava a dizer. Ninguém teve coragem de argumentar. Quando chegaram à ponte, Vitor desdobrou novamente o mapa de Arthur Vieira. Pela primeira vez, as marcas fizeram perfeito sentido. A linha vermelha não indicava um objeto enterrado. Traçava a rota exata de um velho autocarro escolar. Graça olhou lentamente para o vale abaixo. A queda era de quase 20 metros. Se um autocarro tivesse caído, Eleonor completou a frase, ninguém teria sobrevivido. Walter parou perto do velho parapeito de pedra. As suas mãos tremeram enquanto repousavam no granito frio. Então, algo notável aconteceu. Ele fechou os olhos. Por alguns segundos, o velho confuso desapareceu. A sua voz tornou-se firme. Eu tinha 12 anos. Todos congelaram. Não devia ter faltado à escola naquela manhã. Ele sorriu fracamente, como se estivesse a ver outra vida a desenrolar-se à sua frente. Ouvimos todos o estalo. A ponte cedeu. A sua respiração ficou mais pesada. O autocarro deslizou para o lado. Graça nunca tinha ouvido seu pai falar tão claramente. Nem anos, Walter continuou. A motorista gritou para todos ficarem quietos, mas as rodas traseiras continuavam a escorregar. Ele apontou para o meio da ponte. Arthur correu. Ele não pensou, ele apenas correu. A imagem formou-se na imaginação de todos. Um bombeiro voluntário a correr para uma ponte a colapsar. Crianças presas num autocarro escolar, segundos a separar a vida da morte. Os olhos de Walter encheram-se de lágrimas. Ele partiu a janela de emergência. Ele tirou os mais pequenos primeiro, depois os mais velhos. Ele voltou outra vez, até que todos estivessem seguros. A voz de Walter embargou-se. Quando a ponte finalmente desabou, ele ainda estava lá dentro. O silêncio instalou-se no vale.
Apenas o som do rio abaixo quebrava a quietude. Graça cobriu a boca. Tinha passado a sua vida inteira acreditando que o seu avô tinha morrido num acidente de rotina enquanto era bombeiro voluntário. Ninguém alguma vez mencionara um autocarro escolar. Ninguém alguma vez falara de dezenas de crianças resgatadas. Eleanor sussurrou a pergunta que todos estavam a pensar. Se Arthur o salvou, por que é que ninguém sabe? Walter franziu o sobrolho. A clareza começou a desaparecer. Eles disseram. Ele lutou para se lembrar. Eles disseram que os investidores iriam embora. O acordo ferroviário, a eleição. Eles não podiam deixar a vila ser conhecida por um desastre. Os seus olhos vaguearam. Eles fizeram todos prometer. E depois de anos suficientes, as pessoas esqueceram-se. Momentos depois, a confusão voltou. Walter olhou para Graça com uma incerteza infantil. A tua mãe fez o almoço hoje? A memória tinha desaparecido, mas durara tempo suficiente. De volta à vila, Eleanor recusou-se a esperar. Passou a tarde a vasculhar arquivos de jornais guardados na cave do Crônica. Cada edição da semana em que Arthur morreu continha apenas uma breve manchete. Bombeiro local morre durante resposta de emergência. Sem detalhes, sem localização, sem menção a crianças, sem menção a uma ponte, sem fotografias. Era como se alguém tivesse deliberadamente removido o coração da história antes que chegasse à imprensa. Então, Eleanor notou algo ainda mais estranho. Várias páginas do jornal daquela semana tinham sido substituídas por cópias reimpressas produzidas anos depois. Alguém reescrevera a história. Na Dantas Holdings, a atmosfera tornara-se abertamente hostil. Os investidores exigiram uma decisão final. Daniel Cruz colocou um acordo de rescisão na mesa de conferências. Se a escavação não começar amanhã de manhã, disse ele calmamente, o conselho irá removê-lo como presidente do projeto. Vários executivos assentiram. Um investidor inclinou-se. A história é sentimental. O negócio é realidade. Vitor permaneceu inexpressivo. Em vez de assinar o documento, ele deslizou o diário de Arthur Vieira pela mesa. Ninguém o tocou. Leiam a página 38. Um investidor impaciente abriu o diário. A sua confiança desvaneceu-se em segundos. O relato manuscrito descrevia o resgate em detalhes vívidos, incluindo os nomes de cada criança que Arthur tinha carregado do autocarro antes da ponte ceder sob ele. Havia 23 nomes. Vitor colocou outro documento ao lado dele. O relatório do conselho riscado. Depois a fotografia. Depois o mapa de levantamento original. Um a um, as peças formaram uma história que já não podia ser descartada como coincidência. Daniel ergueu os olhos lentamente. Se isto se tornar público, interrompeu o Vitor, irá. A sala ficou em silêncio. Um membro mais velho do conselho tirou os óculos. O meu pai, ele hesitou. Foi uma daquelas crianças. Todos se viraram para ele. Eu sempre me perguntei por que é que ele deixava flores perto da velha ponte todos os anos em outubro. Ele nunca explicou. A realização espalhou-se pela sala como uma onda. Esta não era simplesmente história esquecida. Muitas das famílias mais influentes de Vilar de Flores deviam a sua existência a Arthur Vieira. Eles simplesmente não o sabiam. Tarde da noite, Eleanor publicou o primeiro artigo que tinha escrito, sem esperar por aprovação oficial. Incluiu cópias do diário de Arthur, os registros da ponte e a fotografia. Em poucas horas, a história espalhou-se muito para além de Vilar de Flores. Antigos residentes começaram a comentar online. Uma mulher carregou uma fotografia desbotada de família, mostrando o seu avô ao lado de Arthur. Outro homem revelou uma caixa de cartas que a sua mãe tinha escondido durante décadas. Então veio a chamada telefônica que mudou tudo. Graça atendeu. A voz idosa do outro lado apresentou-se como Dorothy Mercer, 94 anos. Eu fui a menina que Arthur tirou do autocarro primeiro. Graça fechou os olhos. Dorothy continuou suavemente. Guardei algo durante 62 anos, porque Arthur me pediu para esperar até que a vila estivesse pronta. Ela fez uma pausa. Penso que essa hora chegou finalmente. Antes de desligar, Dorothy deu a Graça um endereço. Dentro da pequena caixa de madeira que protegi durante mais de 6 décadas, disse ela, estava a última peça de evidência que Arthur nunca conseguiu esconder sob a Rua do Carvalho. E sem ela,
Ninguém jamais entenderia por que é que ele se sacrificara voluntariamente. Graça, Tiago, Vitor e Eleanor dirigiram-se à quinta de Dorothy Mercer na manhã seguinte. A pequena Casa Branca ficava isolada numa encosta com vista para Vilar de Flores, rodeada por flores silvestres que de alguma forma sobreviveram a décadas de estações em mudança. Dorothy, agora com 94 anos, cumprimentou-os com passos lentos, mas determinados. Embora a idade lhe tivesse curvado as costas, os seus olhos permaneciam notavelmente perspicazes. Tenho estado à espera muito tempo, disse ela suavemente. Ela levou-os a um armário de cedro num canto da sua sala e retirou cuidadosamente uma pequena caixa de madeira embrulhada num cobertor azul desbotado. Prometia Arthur que só abriria isto se a verdade corresse o risco de desaparecer para sempre. Graça reconheceu imediatamente a caligrafia na tampa. Correspondia ao diário escondido sob a sua cave. Lá dentro, repousavam dezenas de cartas manuscritas. Havia fotografias, um relatório de incidente do xerife com assinaturas que nunca apareceram nos arquivos oficiais, a primeira página de um jornal que nunca fora publicado, e um envelope selado endereçado simplesmente ao povo de Vilar de Flores. Graça desdobrou o papel quebradiço. A carta tinha sido escrita por Arthur Vieira apenas horas antes de morrer. Se estás a ler isto, então alguém finalmente escolheu a verdade em vez da conveniência. O que aconteceu naquela ponte nunca foi sobre mim. Foi sobre 23 crianças que merecem crescer sem carregar a culpa por terem sobrevivido. Se o meu nome tem de desaparecer para que a vila possa curar, então que desapareça. Mas nunca deixeis que ninguém destrua o lugar onde aquelas crianças tiveram uma segunda oportunidade. Um dia, as pessoas acreditarão que o progresso exige esquecimento. Quando esse dia chegar, lembrem-lhes que as comunidades não são construídas pelo que constroem. São construídas pelo que escolhem proteger. Ninguém falou depois de Graça terminar de ler. Até Vitor baixou a cabeça silenciosamente. Pela primeira vez, ele compreendeu por que é que o velho marco de levantamento sob o carvalho o tinha incomodado tanto. O seu pai nunca falara de Arthur, porque ele tinha sido uma das 23 crianças resgatadas naquela manhã. A fotografia que Vitor carregara toda a sua vida nunca fora para ser uma recordação de família. Era um agradecimento silencioso. Naquela tarde, Vitor convocou uma reunião de emergência da vila. O ginásio do liceu encheu-se muito antes do pôr do sol. Alguns residentes chegaram à espera de outro debate sobre direitos de propriedade. Outros assumiram que a Dantas Holdings finalmente decidira apossar-se da terra de Graça nos tribunais. Em vez disso, um grande ecrã exibia as fotografias de Arthur. Então, Eleanor apresentou cópias dos documentos originais. O jornal inédito, o relatório do xerife, a investigação da ponte. Finalmente, Graça subiu ao palco e leu em voz alta a última carta de Arthur. O ginásio ficou completamente em silêncio. Vários residentes idosos começaram a chorar antes que ela chegasse ao último parágrafo. Uma a uma, as pessoas levantaram-se, não para aplaudir, mas porque muitos perceberam que eram filhos, netos ou parentes dos 23 alunos que Arthur salvara. O presidente da Câmara, Tomé Calado, aproximou-se lentamente do microfone. A sua voz tremeu. O meu avô serviu no Conselho da Vila em 1964. Ele fez uma pausa. Eu cresci acreditando que Arthur Vieira morreu durante um resgate de rotina. Ele olhou diretamente para Graça. Nunca soube que a minha própria família ajudou a enterrar o resto da história. Sem outra palavra, pediu publicamente desculpas, não só a Graça, mas a todos os membros da família Vieira. Quando a reunião terminou, todos esperavam que Vitor anunciasse que a Dantas Holdings abandonaria o resort. Em vez disso, ele revelou um plano mestre completamente redesenhado. O hotel de luxo seria movido quase meio quilômetro para leste. A estrada de entrada seria realinhada. A Casa de Graça permaneceria exatamente onde estivera durante gerações. O antigo Carvalho tornar-se-ia o centro de um parque memorial público. A ponte de pedra abandonada seria restaurada não para tráfego, mas como um marco histórico. A câmara escondida de Arthur Vieira sob a casa nunca se tornaria uma atração turística. Em vez disso, seria cuidadosamente preservada como um arquivo histórico privado,
gerido conjuntamente pela família Vieira e pelo Museu da Vila. Alguns investidores protestaram. Vários ameaçaram ações judiciais. Vítor ouviu sem interrupção. Então, comprou silenciosamente as suas ações. A decisão custou-lhe centenas de milhões de euros. Ele nunca mais mencionou o número. Meses depois, a construção recomeçou. O resort ainda trouxe empregos. Restaurantes ainda abriram. Famílias ainda voltaram para Vilar de Flores. Mas todos os visitantes entravam através de um jardim memorial onde uma simples placa de bronze se erguia sob o velho carvalho. Lia-se: alguns lugares valem mais do que a terra debaixo deles, porque carregam a coragem que moldou uma comunidade inteira. Graça nunca vendeu a casa. Em vez disso, aceitou o convite de Vítor para liderar o novo Centro de Patrimônio do Carvalho, onde as crianças locais aprenderam a verdadeira história da sua vila. Todas as tardes de sexta-feira, depois de terminar a sua rota de autocarro escolar, ela recebia visitantes na exposição restaurada. Ela sempre começava o tour da mesma maneira. Esta não é a história de um bilionário, nem sequer é a história do meu avô. É a história do que acontece quando pessoas comuns escolhem os outros antes de si mesmas. Tiago eventualmente foi para a universidade estudar História e Preservação Pública. O seu primeiro projeto de pesquisa focou-se em heróis esquecidos, cujos nomes tinham desaparecido dos registros oficiais. A série investigativa de Eleonor ganhou prêmios nacionais de jornalismo. Mais importante para ela, inspirou dezenas de outras comunidades a reexaminar histórias locais que tinham desaparecido silenciosamente ao longo do tempo. Numa tarde nítida de outono, quase um ano depois de tudo ter mudado, Graça levou o Sr. Walter para o quintal. O carvalho brilhava sob folhas douradas. Crianças riam no parque memorial próximo. O som de um autocarro escolar ecoava pela rua do Carvalho. Walter olhou para o jardim por longos momentos. Então, inesperadamente, os seus olhos cansados tornaram-se claros. Ele sorriu. Arthur plantou esta árvore. O coração de Graça parou. O seu pai não falava com tanta certeza há meses. Ele disse, sussurrou Walter, se alguma vez se tornasse grande o suficiente para sombrear crianças novamente, saberíamos que tudo correu bem. Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Graça. Ela apertou a mão dele. Por um breve momento, a doença que roubara tanto simplesmente deu um passo para o lado. Pai e filha sentaram-se juntos sob os mesmos ramos que Arthur tinha plantado décadas antes. Nenhum deles falou. Não precisavam. Do outro lado da rua, Vítor ficou em silêncio, ao lado do seu carro, preparando-se para sair da vila após uma última inspeção. Daniel Cruz aproximou-se e fez a pergunta que muitos investidores tinham feito desde o início. Preservar uma casa velha, valeu mesmo a pena mudar um projeto de 4,8 mil milhões de euros? Vítor olhou para a varanda de Graça, depois para as crianças a brincar sob o carvalho. Finalmente, ele sorriu. O projeto nunca foi construir o resort mais caro. Ele fez uma pausa. Foi decidir que tipo de lugar merecia existir depois de nós partirmos. Ele subiu para o seu carro e partiu sem outra palavra. Enquanto o sol da tarde pousava sobre a Rua do Carvalho, um autocarro escolar amarelo passou lentamente pelo jardim memorial. Novas casas erguiam-se onde terrenos baldios antes esperavam pela demolição. Famílias acenavam de varandas recém-pintadas. Crianças andavam de bicicleta sob árvores recém-plantadas. E no final da rua, a velha casa de cedro permaneceu exatamente onde sempre esteve. Já não era o obstáculo ao progresso, mas sim o lembrete silencioso de que as fundações mais fortes nunca são feitas de betão. São construídas de memória, gratidão e da coragem de pessoas comuns, cujos maiores atos são muitas vezes lembrados tarde demais.